Mas, na prática, o financiamento público de campanhas já não está acontecendo, já que o financiamento das campanhas está na gênese de toda a corrupção. Sempre que se rouba, é para pagar a campanha. Eu não sei se está e até que ponto está, mas se está de uma forma ilegal e que não deveria acontecer. Então, se existe, é por debaixo do pano, portanto, não deveria acontecer e é ilegal. Você falou de modernidade, o eleitor que vai pesquisar na internet. Você tem um uso interessante da internet, tem o seu blog, tem o Twitter também. E a gente tem visto que o Twitter tem sido fundamental, pelo menos no debate pré-eleitoral aí. O que você acha disso? Essa discussão que vai aí para a internet e coisas que, de repente, aquele ditado que se diz, roupa suja se lava em casa, coisas que acabam indo mesmo para a opinião pública e todo mundo acompanha esse debate. São duas coisas, né, Fabrício? É muito bom, né, a tecnologia trazer informação, cada vez mais aproximar o eleitor, né, das lideranças políticas. Agora, não é bom as lideranças políticas, como eu já falei, ficarem batendo boca, brigando, nem no Twitter, nem na vida real, nem no dia a dia, né? Isso não tem trazido grandes conquistas ao Paraná, e o nosso estado já há muitos anos vive esse dilema. O prefeito da capital não conseguir ter um diálogo grande com o governador, de muitas vezes, né, algumas instâncias estaduais não conseguirem conversar com as instâncias federais, de muitas vezes, né, as próprias bancadas, né, não se entenderem, a postura dos senadores com o que é necessário para o estado. Eu acho que isso tem, né, sido algo que não está trazendo benefício e talvez esteja trazendo prejuízos ao nosso estado. E não é o que a gente vê em outros estados da federação. O Nordeste é muito conhecido por isso, né? Lá eles brigam entre eles, dentro de casa, mas quando é para ir para Brasília, quando é para reivindicar uma conquista, mais recurso, uma política pública específica para aquela região ou para aquele estado, eles se unem, mesmo quem são adversários ferrenhos, e lá em Brasília tiram muitas vezes conquistas maiores do que são as conquistas aqui do Sul, do Paraná e das nossas regiões. Então eu acho que isso não pode continuar. Zeca Dirceu, me permita aqui uma pergunta que pode não parecer assim tão séria. Aliás, deixa eu contar para o telespectador que debaixo dessa bancada a gente tem aqui 3 calças jeans e 2 pares de tênis, um deles é vermelho, não vou contar de quem é. Então, por aí eu já me sinto assim à vontade para fazer essa pergunta, que não é muito séria. Eu encontrei um material que é da sua assessoria, publicado num jornal pequeno do interior, foi colocado lá na internet. E nesse material diz aqui o seguinte, deixa eu só encontrar aqui, ó. Seriedade. O ex-prefeito, o senhor, diz que iniciou a militância política aos 11 anos de idade, na primeira campanha do presidente Lula em 1989. Zeca Dirceu, como é que é militar aos 11 anos? O senhor distribuía panfleto na 5ª série? Pois é, eu fui muito precoce. Inclusive eu tenho foto, vamos mostrar essa foto, né? Eu, na campanha do presidente Lula, em 89, eu tinha 11 anos de idade, juntei meus amigos, é uma história que me marcou muito, por isso que eu falo bastante, né? E fomos com camiseta, com bandeira, fazer campanha na cidade. Estava tendo uma grande carreata, naquela época o Collor disputava com o presidente Lula e teve lá na minha cidade mais de 90% dos votos. A carreata dele parou, as pessoas desceram e agrediram cada um de nós. E nós tínhamos 11 anos, éramos crianças. Ali tinha clima de Guerra Fria ainda. Isso relembra um pouco qual era, muitas vezes, né, o contexto que o Partido dos Trabalhadores, que as lideranças mais antigas, teve que passar para poder governar o PT. E quando eu vejo o PT governando o Brasil sem ter rancor, né, sem ter restrição, né, e ter passado por tudo que o partido passou, eu acho que é algo que precisa ser considerado e que o povo brasileiro cada vez está entendendo mais, tanto é que o PT continua sendo, mesmo tendo cometido erros coletivos, mesmo tendo tido dificuldades, né, no período aí que governou o país em alguns momentos, o partido de preferência nacional de quase 30% ou mais de 30% do eleitorado brasileiro, quando questionado nas pesquisas que têm sido publicadas. Mas é verdade, viu, Álvaro? Eu, com 11 anos de idade, eu já militava, já pegava minha bandeira, colocava minha camiseta do Lula, do PT, ia para as ruas, até porque a minha história de vida, ela se confundiu um pouco com a história do partido, né? O meu pai deixou o Paraná, foi para São Paulo, minha mãe fez uma opção por ficar aqui, né? E ele fazia questão que eu tivesse com ele, porque é uma relação natural de pai e filho, mas ele não abria mão da ação política dele dentro do partido e já no estado de São Paulo, e eu estava constantemente, eu tenho lembranças, fotos, né, de eu com 4, 5 anos de idade, estar lá numa reunião do Diretório Nacional do PT, e agora eu vou a Brasília, nesses meus 2 mandatos de prefeito, encontro com pessoas que me conheceram criança, como você me viram crescer, né, e falam isso, quando eu chego em Brasília, as pessoas falam isso, as pessoas têm um carinho, têm uma lembrança, é claro, e hoje alguns são ministros, outros são secretários, são senadores, governadores do estado, acho que o que é um privilégio, né? Então, é verdade o que escreveram aí, não sei quem escreveu, mas eu posso mostrar a foto para provar. Deixa eu avançar um pouquinho mais na sua vida pessoal aqui. O senhor tem uma filha de 15 anos?
Exatamente. O senhor foi pai muito jovem, né? Fui pai muito jovem e acabei virando um pequeno empresário muito jovem. Quando eu recebi do Sebrae aqui em Curitiba o prêmio Prefeito Empreendedor, eu lembrei isso, né? E eu entrei na faculdade em 95, eu tinha ainda 17, 18 anos e já montei a minha primeira empresa, uma pequena empresa, né, lá em Cruzeiro do Oeste, né, de treinamento, de assistência técnica, ligar à área de tecnologia, que foi a área que eu me formei. Eu sou formado em ciência da computação, como o Fabrício disse aqui no início, então acho que tudo da minha vida foi muito precoce. Fui pai aos 16 anos, fui um pequeno empresário com 18 anos, ocupei um primeiro cargo público com menos de 20 anos, disputei já, estou indo para a minha 5ª eleição, agora com essa pré-candidatura a deputado federal, né, e não tenho nada do que reclamar. Agora... Não tem sido bom porque eu me sinto hoje... né, talvez um pouco mais experiente do que outros jovens com 25, 30 anos. A gente falou até aqui de onde o senhor esteve. Agora eu quero saber para onde o senhor quer ir. Quais são as pretensões? Sempre que a gente pergunta isso para a política, é aquela coisa, eu não tenho apego a cargos, a posições. Mas claro que tem a projeção de carreira. Tem na minha, tem na sua carreira também. Onde é que o senhor quer chegar? Eu quero cada vez mais contribuir com o Estado que me viu nascer, que eu fiz uma opção de permanecer aqui, que é o Estado do Paraná, sou pré-candidato a deputado federal. Não penso nisso ainda, sabe? Eu acho que eu tenho muito que aprender, eu sou ainda bastante jovem, tenho 31 anos, né? Quero contribuir com o nosso Estado, contribuir com o próximo governo do Estado que o Paraná vai ter, como eu já contribuí lá atrás, em 2013, 2004, com o governo do governador Requião, uma pessoa que eu respeito muito, né? Quero continuar participando da política e tentando convencer as pessoas, não só com palavras, mas com atitudes, e foi assim que eu fiz como prefeito 2 vezes, que a partir da política a gente pode sim, sabe, mudar a realidade da vida das pessoas, pode sim fazer uma política diferente, com mais participação popular, com mais proximidade ao eleitor, né, e com mais, principalmente, resultados concretos, reais e verdadeiros. Até faço uma provocação aí para que as pessoas procurem conhecer, né? A minha experiência, ela é numa cidade de 21 mil habitantes, Cruzeiro do Oeste. Eu tive apenas 2 oportunidades, né, de ter um cargo eletivo, de ocupar um cargo eletivo, mas eu me orgulho muito das conquistas que a gente teve e da maneira principalmente diferente que a gente fez política e que é, claro, numa escala muito menor, um pouco que o Lula está fazendo pelo povo brasileiro, esse governo excepcional aí, que hoje é respeitado pelo mundo afora, que está fazendo o Brasil crescer, gerar emprego. Não é pouca coisa o país ter gerado aí mais de 12 milhões de empregos. Não é pouca coisa 30 milhões de pessoas terem saído da miséria, da vulnerabilidade e hoje terem renda, terem acesso ao crédito, poderem comprar uma geladeira, uma televisão, né, poder comprar um carro. Tinha pessoas que nunca sonhavam que um dia ter um carro, hoje tem um carro. Eu tenho um amigo meu, ele me fala isso, às vezes até me emociona, né, que ele é feliz porque consegue comer picanha, consegue ir num restaurante, tomar uma cerveja, coisa que ele não conseguia 5 anos atrás. Então, acho que o Brasil mudou muito e a gente tem que acreditar na política. Eu acredito na política, né? Acho que é a política que decide o salário mínimo, é a política que muda a vida das pessoas, que dá mais recursos para a saúde ou que melhora a educação. A gente não pode se decepcionar ou se afastar da política porque acontece um caso ou outro de equívocos, de corrupção e de desvios, como infelizmente a gente vê uma hora ou outra, né? Mas acho que cada um tem que preservar, né, a sua história, o seu papel, né? E eu tenho procurado manter a linha e sou muito fiscalizado, sou muito cobrado e muito patrulhado e estou conseguindo, por enquanto, né, sobreviver aí aos tiroteios, né, e muitas vezes às cascas de banana que a política acaba colocando na vida de muitos aí. Zeca, a conversa está boa, mas eu agradeço a sua participação conosco aqui em entrevista coletiva. O nosso tempo está quase terminando. Eu que agradeço, Fabrício, uma honra estar vindo aqui, fico feliz de poder conversar com todos, né, e falar um pouco do Paraná, dessa história do Partido dos Trabalhadores, que muito me orgulha, poder falar um pouco do Brasil e pensar aí, talvez, a boa e nova política que aos poucos vai surgindo aí no estado do Paraná. Obrigado mais uma vez, obrigado, Álvaro. Obrigado, Fabrício, obrigado, Zeca Dirceu. E obrigado a você também que acompanhou o nosso programa ou que assistiu a pelo menos um pedacinho dele. Muito obrigado. Entrevista coletiva volta. Eu espero que você assista também ao próximo Entrevista Coletiva. Até lá.